Bom dia. Gilberto Queiroz, apicultor robista. Hoje é dia 13 de julho de 2015. Estamos aqui fazendo uma pequena filmagem a respeito do Meliponário Escola, da Unifels, como vocês estão vendo ali, dando apoio ao curso de Ciências Biológicas, do curso de Farmácia e do curso de Medicina Veterinária, onde a minha esposa Denise Bobani é a professora titular. Então nós fazemos um apoio, né, nessa implantação do Meliponário Escola, para trazer a conscientização tanto do alunato como dos frequentadores da Unifels a respeito do cuidado que se tem que ter com as nossas abelhas nativas. O que acontece aqui é o seguinte: nós montamos esse Meliponário para poder dar aula aos alunos, né? Eu sou colaborador, a minha esposa é a professora titular. Esse é o nosso espaço da Unifels, para vocês terem uma noção de como nós temos aqui um ambiente bastante propício à criação de abelhas sem ferrão. É um pasto apícola bastante interessante. Nós temos aqui por trás do Meliponário, onde vocês vão ver, nós temos uma matinha bastante considerável. Montamos esse Meliponário, já fizemos a inauguração dele no passado, há poucos dias atrás, com a colaboração da Associação de Meliponicultores do Rio de Janeiro, a AME Rio, uma entidade também bastante responsável na criação principalmente das abelhas sem ferrão. Eu particularmente sou muito fã e mexo bem mais, gosto bem mais de trabalhar com as abelhas apis. Mas as meliponas também precisam do nosso carinho e respeito. Então nós vamos tentar mostrar para vocês um pouquinho de como estão as abelhinhas aqui sem ferrão, como elas suportaram o frio de Teresópolis. Esse é o Meliponário, uma instalação bastante simples, nada muito sofisticado, um telhado, uma prateleira, onde nós depositamos as caixas das abelhas, tá? Eu vou depositar a máquina aqui um pouquinho, que eu vou abrir o cadeado, tá? E vocês entendam o seguinte: não sei como vai ficar essa filmagem hoje. Essa minha câmera está voltando do concerto essa semana, ela deu um pequeno problema, e nós vamos tentar fazer um acompanhamento. Vamos fazer uma visitinha nessas caixas e ver como elas estão se comportando. Parece que amanhã virá aqui na Felso o pessoal da rádio, da TV local, né, para fazer um acompanhamento e fazer uma divulgação disso que está acontecendo aí. Então nós vamos fazer uma vistoria nessas caixas, para que amanhã, quando chegar o pessoal da televisão, uma TV local que vai fazer o acompanhamento e vai fazer a divulgação do que está acontecendo, a gente não tenha surpresa, né? Mas acredito que não, as abelhinhas estão suportando bem. Essa primeira caixa que está aqui é uma caixinha de abelha mandaçaia, né? Que é uma caixinha que já está comigo, uma colônia já está comigo há algum tempo. Eu tinha essa abelha lá atrás da minha oficina, né? E resolvi fazer essa doação e trouxe elas aqui para a Felso. Vocês estão vendo, olha, estão aí trabalhando bem, tem bastante abelha. Eu tinha posto ali um pouquinho de alimento para elas já consumiram o alimento todo, nesse potinho aqui, ó, vocês estão vendo. Mas a colmeia está bastante forte, está bem fechadinha, tudo direitinho, né? Então amanhã ela pode ser fotografada e filmada sem problema nenhum. Eu vou colocar um pouco mais de mel para elas, um pouco de alimento extra, tá? A gente coloca dentro de um potinho assim, coloca qualquer objeto que sirva de ancoragem para que elas possam subir sem perigo de morrer afogado. A gente bota o mel. Nesse caso aqui eu coloquei algumas pedrinhas, né? E essas pedrinhas servem para que elas possam pousar nessas pedrinhas sem perigo de se afogarem. Depois, em seguida, nós colocamos uma lâmina de plástico. Essa lâmina de plástico para que serve? Para evitar, porque elas têm mania, elas colam tudo com gel própolis, como vocês estão vendo aqui, ó, e depois fica difícil de abrir. Sendo que, se a gente coloca o plástico e a tampa em cima, fica vedado da mesma maneira, porém não há aquela colagem, conforme vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Agora nós vamos ver uma abelhinha tubuna. Olha que beleza, ó. Olha elas aqui na porta, ó. Estão trabalhando aqui, ó.
bastante abelha, ela faz um canudinho bastante interessante, e às vezes você chega aqui, elas estão com esse canudinho completamente tomado por pequenas abelhas, tá vendo? Da mesma forma, nós vamos abrir a caixinha para dar uma olhada como ela está. Desculpa aí se balança um pouco a câmera, mas eu estou trabalhando sozinho, então sempre tem esse problema. Essa abelha está interessante, ela está bastante populosa, tem bastante indivíduos aí. É um núcleo pequeno, né? Então olha só, mesma forma, a tampinha de madeira sai, a tampinha de plástico para que elas não colhem, e olha só, interessante, ó. Elas colam tudo, fica tudo protegido, ó. Então o ninho propriamente dito está protegido, ó. Vou abrir aqui, ó, tá vendo? Ela está todo protegido, todo por lamelas. As abelhinhas estão ali, elas fizeram aqui uma estrutura, engraçado, essas abelhas não ousaram comer o alimento extra que eu coloquei ali, ó. Na semana passada eu tive aqui, coloquei alimento, e o alimento está ali intacto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que elas estão encontrando aqui na redondeza bastante alimento, sem necessidade de usarem esse alimento extra que eu coloquei para eles. Mas olha que ninho lindo, ó. Tá bem fechadinho, nós não vamos abrir, não vamos mexer nele, não vamos alcançar o ninho propriamente dito. E elas estão aí, ó. Vamos lá, mais uma revista, mesma coisa, a lâmina de plástico para isolar, para que elas não colhem, e a tampa de madeira. Vamos agora partir para uma outra manda-saia, né? Aliás, minto, aqui não é manda-saia, isso aqui é uma jataí. Olha só, a jataí tem essa característica, uma abelha miudinha. Olha como elas fazem. Elas fazem ali um tubinho, né? Olha, vou ver se eu consigo filmar aqui. Estou com a mão um pouquinho suja de mel, de modo que eu não quero usar a câmera. Mas olha que interessante a entrada que elas fazem. Elas fazem isso para se proteger, porque isso dificulta a entrada de elementos estranhos dentro da colmeia, né? Agora vamos abrir, da mesma maneira que fizemos com as outras duas. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Se elas estão ou não comendo o alimento extra que nós colocamos. A jataí, de um modo geral, ela não gosta muito de alimentador externo, né? Ela não costuma se beneficiar disso. Da mesma forma, olha, o saco plástico, né? Ele facilita, porque você abre e ela não faz a colagem total. E aí tá, ó, vou mostrar para vocês. Aqui tá a colmeia vista por cima, né? Agora aqui interessante, ó. O que acontece? Nós colocamos aqui pólen e elas não consumiram o pólen que foi colocado aqui. Então, de um modo geral, elas não gostaram do pólen extra oferecido. Vamos tirar isso dali para que não contamine a colmeia, né? Então, peraí, deixa eu colocar aqui. Agora eu vou tirar. Esse material, vocês estão vendo? Ele está mofado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que elas não estão se utilizando desse tipo de alimento. Então vamos eliminar, para eliminar foco de contágio. Joga-se fora, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no alimentador externo que nós colocamos. Vamos ver o que elas... Olha, essas aqui tem abelhinha aqui dentro, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Lá no fundo tem mel em pasta, ó. Tá lá no fundo desse vidrinho. Nós colocamos um vidrinho assim, da mesma forma que nós colocamos na outra umas pedrinhas, aqui nós colocamos uns gravetos. Para quê? Para facilitar com que ela possa subir e descer sem risco de se afogar. Então vamos colocar um pouquinho mais de mel. Isso aqui eu estou colocando mel comum, mel de apis mesmo, tá? O mel de apis é um alimento muito bom para elas e suplementa elas, desde que, se a gente entender que elas foram colocadas aqui há pouco tempo, né? Elas não são muito de se aproveitar do alimento extra que se coloca, mas como não está estragado, como vocês viram aqui, ó, ela chega a fazer umas lamelas compridas para poder fechar isso aí. Daqui a pouco esse ninho está totalmente fechado, essa caixa vai estar totalmente fechada. Da mesma maneira, colocamos o plástico e depois viemos com a tampa propriamente dita em cima da caixa e fechamos. Essa tampa ela encaixa aqui, né? Essa abelha tem uma característica: de manhã ela fecha, durante a noite ela fecha esse tubinho que está aqui, ó,
ela fecha para que não entre florídeos durante a noite. Essa aqui daqui é uma outra caixa, uma caixa de manda-saia, que foi trazida com a doação feita pelo pessoal da Amer Rio, né? Nós vamos abrir essa caixa para ver como ela está. Olha como elas põem líquido para fora. Tudo isso aí é líquido que elas retiram de dentro da colmeia e jogam para fora. Interessante, uma abelhinha às vezes chega aqui na porta e joga 4, 5, 6 gotas desse líquido, que é água, né? Para fora da colmeia. Essa aqui já tem um fechamento diferente, ó. Tem um fecho, né? Já é uma caixa um pouco diferente. Ela tem inclusive a capacidade, se vocês veem aqui, ó, nos fundos dela, vou tentar abrir, não sei se vou conseguir não, mas vamos ver. Você faz da mesma forma que você tira a tampa, você abre aqui por trás. Isso provavelmente deve estar tudo colado, de modo que eu não sei se vou ter muita facilidade em abrir e observar. Mas olha, deu para abrir. Da mesma maneira, coloca-se o plástico para que elas não façam o fechamento total. E quando a gente quer abrir, olha que lindo, ó. Tá tudo coladinho. Então aqui estão. Então aqui, como vocês podem observar, olha só. Tá aí. O ninho propriamente dito, tá? Tá todo ele aqui, envolvido com cerume. Aqui em cima estão os potes de mel. Vamos ver se a gente consegue enxergá-los melhor, tirando a tampa propriamente dita, né? Uma tampa, da mesma maneira, o plástico, e ali dentro está o ninho. Não está ajudando muito, porque a luz aqui também, a luminosidade aqui não ajuda muito. Aqui tem uns potezinhos onde já foram colocados no passado alimentos, vamos tirar, ó, uma tampinha de refrigerante, e aqui em cima tem um outro potinho, tá vendo? Esse potinho está vazio. Tem um potinho com uma tela, essa telinha também para elas poderem subir e descer sem o risco de se afogarem. Vamos colocar mais um pouco de alimento para elas, tá? Não é que seja extremamente necessário que a gente coloque esse alimento para elas aqui não, porque a florada aqui é muito boa, mas como isso aqui é um meliponário escola, a gente às vezes precisa abrir essa caixa em outros horários que não aqueles ideais. Então o que acontece? Quanto mais alimentos elas tiverem, melhor para elas se protegerem, tá? Deixa eu voltar com a máquina para o tripé, porque as abelhinhas já estão aqui em volta, ó, estão um montão aqui. Gente, a grande vantagem da abelha sem ferrão, de trabalhar com as abelhas nativas, é exatamente isso. Eu não estou com nenhum aparelho, nenhum material de proteção aqui. Não uso EPI, não há necessidade. Vamos fechar as bichinhas, protegê-las. Acho que é assim, né? É. Assim. Essa aqui é a tampa posterior. Vou encaixá-la aqui direitinho. Ou é assim? Não, é assim. Então, encaixou a tampa. O plástico protege. Elas estão perdidas por quê? Vocês estão vendo que elas estão voando aqui muito em volta da gente. Por quê? Porque eu inverti a entrada delas. Agora olha só, quando eu voltar com a entrada delas para frente, olha o que vai acontecer. Prestem atenção. Olha aqui como elas vão fazer revoadas ali na frente. Ó. Estão em volta de mim, ó. Estão entrando, estão voltando cada uma para sua casinha, porque agora já encontraram o alvado na posição correta. Como eu tinha virado a caixa para o outro lado, olha, vocês não imaginam como está aqui em volta de mim, hein? Elas estão aqui fazendo uma revoada aqui. Deixa eu ver se elas vêm aqui onde eu estou. Embora elas gostem, elas se atraiam muito pela máquina. Mas olha aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Elas são atraídas, não sei porquê, elas são atraídas pela máquina. Como se a máquina fosse um elemento agressor, né? Na realidade não é, né? Mas elas estão aí, ó. E todo esse movimento que vocês estão vendo aí é em defesa da própria colmeia, né? Vamos fechá-las aqui, já colocamos um suporte de alimento. Vamos voltar a fechar aqui direitinho, para que elas voltem a ter a paz e o conforto do lar delas. Fechamos lá, fechamos aqui.
e vamos deixar as bichinhas em paz. Olha como elas fazem movimento, tá vendo? Olha a quantidade, estão vendo? E não tem agressividade nenhuma, elas só fazem isso, só voam e ficam aqui voando, voando, voando. Eu estou aqui absolutamente sem nenhum tipo de EPI, não sei de proteção para esse tipo de abelha. Então isso aí é o que vocês imaginem que vocês possam ter um enxame desses, uma colmeia dessa na porta da sua casa. Suas crianças podem passar ali à vontade. Bom, vamos aqui fazer mais uma visitinha. Essa aqui é interessante, ó. O que aconteceu? Isso é um núcleo de apis que eu tinha lá no sítio, lá em Vieira, né? E para minha surpresa, quando eu cheguei lá no núcleo de apis, eu encontrei uma abelha jataí ocupando uma caixa que naturalmente era uma caixa isca para a abelha apis. Tudo bem, sem problema nenhum, eu trouxe para cá e no momento oportuno nós vamos fazer a transferência desse enxame para uma caixa racional, ou seja, para uma caixa mais apropriada para ela. Essa aqui é uma caixa extremamente grande, como vocês estão vendo, mas a finalidade o que é? É aproveitar esse enxame que está aí dentro, tá? Entrou aqui como se fosse uma caixa isca. Então, da mesma maneira que nós fazemos, vocês estão vendo, ó, toda essa parte que vocês estão vendo colada aqui foi antes de eu colocar o plástico. Elas já estavam colando a tampa nos quadros que eu tenho ali dentro, que são quadros de melgueira, de ninho de apis, né? E vocês vão ver aqui agora, com certeza, deixa eu pegar a câmera para mostrar mais de perto. Vamos tentar mostrar mais de perto. Olha, quando eu abrir, olha como elas colaram, olha aqui, olha a abelhinha aqui, ó. Tá ela aí, ó. Olha como elas vêm colando, olha elas aí, ó. Estão trabalhando e colando. Então vocês imaginem que entre esses quadros, eu não vou poder mexer agora, porque eu não vou abrir as lamelas, mas entre esses quadros, com certeza, tem um enxame, uma família de jataí vivendo aí, tá? Isso aqui eu não vou colocar alimento para ela, porque eu nem coloquei suporte para isso. Aliás, tem aqui um pedacinho de lâmina. Eu vou colocar um pouquinho de mel aqui só para provocá-las. Mas elas não são muito de pegar alimento de fora não. Mas um pouquinho de alimento mal não irá fazer. Tem que se tomar cuidado também quando se coloca alimento extra para as abelhas, por causa do problema da atração de forídeos, né? Se às vezes você coloca um alimento, a abelha, olha lá o que aconteceu, vou estar dizendo para vocês. Isso aqui foi uma bola de pólen que foi colocado lá para elas. Elas não consumiram nada, então elimina-se, tá? Mas como eu estava dizendo, às vezes você coloca alimento para suplementar a alimentação de uma abelha e esse alimento acaba se tornando uma arma. Por quê? Ele acaba atraindo forídeos e que vem aqui a perturbar a gente. Vejam bem, já se acomodaram ali, o movimento da mandaçaia já acomodou, já está todo mundo quietinho, né? Já está todo mundo em casa, querendo saber quem foi que mexeu no... É igual aquela história, quem mexeu no meu queijo, né? Alguém mexeu lá e elas ficaram bastante nervosas com essa invasão. Mas não fizemos nada, não judiamos com ela, ao contrário, trouxemos um pouquinho de alimento extra. Então, minha gente, é isso. O Meliponário Escola tem a finalidade de ser uma unidade didática e educacional. Didática porque ela vai trabalhar com os alunos da Unifes, né? Como eu disse para vocês, ela vai trabalhar com os alunos de biologia, farmácia e veterinária, levando para eles conhecimento técnico que eles vão poder usar nas suas vidas profissionais. E educacional por quê? Porque eles vão trabalhar, nós vamos trabalhar exatamente na comunidade, levando essa informação para outros meliponicultores, para outras pessoas que queiram se desenvolver dentro dessa área, que queiram conhecer um pouco mais sobre meliponia. Nós temos mais de 300 espécies de abelhas nativas e essas abelhas precisam ser preservadas e respeitadas. Elas fazem parte da nossa biologia, elas fazem parte de toda a polinização que nós precisamos fazer. A cadeia do agronegócio necessita demais da abelha sem ferrão. É isso, minha gente. Então,
Apicultor robista Gilberto Queiroz, tem só fazer uma pequena revisão aqui nessas caixas e nos falamos numa próxima oportunidade. Esse vídeo vai para o YouTube, se alguém quiser falar com a gente, estamos lá. Um abraço a todos, uma boa tarde.